Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso videocast Saúde em Foco. Eu sou Emily, estudante de medicina aqui da UFV. Meu nome é Samara, também sou estudante de medicina aqui da UFV. Olá, gente, meu nome é Cristiane, sou docente do curso de medicina do Departamento de Medicina e Enfermagem aqui da UFV e sou coordenadora do projeto Saúde em Foco podcast. Hoje a gente vai falar sobre duas técnicas em saúde, que é a acupuntura e também a ventosa terapia, sendo duas técnicas também para tratamento complementar de dor. Tanto a acupuntura, que tem sua origem na medicina chinesa, com uma técnica milenar, quanto a ventosa terapia, que vem como uma nova técnica também para poder melhorar o tratamento em dor, são técnicas atuais que a gente trouxe aqui o nosso convidado Fabrício para poder falar sobre elas. E eu queria que o Fabrício se introduzisse hoje para a gente. Bom, primeiramente é uma satisfação imensa ter recebido o convite, estar falando um pouquinho para vocês a respeito da acupuntura e também da ventosa terapia. Eu sou formado em fisioterapia, fiz depois da minha formação a minha especialização em acupuntura e atualmente eu estou como professor no Departamento de Medicina e Enfermagem aqui do UFV, trabalhando com a parte de anatomia. Fabrício, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. E a gente também queria que você introduzisse o assunto para o pessoal de casa, falasse o que é a acupuntura, o que é a ventosa terapia, a indicação. Bom, começando pela acupuntura, né, vocês já expressaram bem no começo, é uma técnica milenar chinesa, que tem inúmeras vertentes. Muitas vezes a gente, quando fala em acupuntura, a gente pensa, ou às vezes o público pensa somente em agulhas, né? Mas nós temos as vertentes da auriculoterapia, da auriculoacupuntura, né? Além das agulhas, a gente pode estar utilizando algumas sementes de mostarda, magnetos, laser, para poder estimular pontos específicos do corpo com o objetivo de trazer benefícios para o paciente. A ventosa terapia, ela também não é tão recente, mas comparada com a acupuntura, ela veio a se destacar para a gente aqui, né? Principalmente depois dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, né? Quando Michael Phelps, o grande medalhista olímpico da natação, ele apareceu para poder nadar com as marcas da ventosa e naquele mesmo momento aquele boom de curiosidade para saber o que se tratava, né? Então, são duas técnicas que a gente usa muito para várias vertentes e também para o manejo da dor. Uhum. Você podia falar para a gente também um pouco sobre como funcionam as técnicas no próprio corpo mesmo? Isso, no caso tanto da acupuntura quanto da ventosa terapia, o nosso corpo ele tem pontos específicos, né, que quando estimulados, eles fazem contato com as vias superiores, né, através do trato espinotalâmico lateral, por exemplo, as vias talâmicas e as vias também da região de tronco encefálico, de diencéfalo. E o objetivo, então, quando a gente está utilizando, no meu caso que eu trabalho, a acupuntura sistêmica, então trabalho com agulhas, o corpo ele é todo mapeado, né? Tem os meridianos de acupuntura e nesses pontos especificamente a gente tenta, dependendo dos objetivos, né, das queixas principais dos pacientes, estimular para poder conseguir alcançar ou tentar alcançar os objetivos almejados. E, como eu falei, para além das agulhas, né, a própria ventosa terapia que utiliza copos, né, esses copos eles podem ser de vidro, de silicone, de acrílico, dentre outras formas que tem de possibilidade de estar utilizando, eu posso estar utilizando também a ventosa terapia, fazendo uma sucção, uma pressão negativa nos pontos de acupuntura. Então, isso muitas vezes é uma alternativa para algumas pessoas que, por exemplo, têm alguma fobia em relação ao uso de agulhas ou que venha a ter algum outro tipo de restrição com as agulhas, né? Assim como o laser que eu falei anteriormente, ou as sementes quando aplicadas na orelha. E uma coisa que é importante destacar é que ambas fazem parte, né, das políticas, das práticas integrativas e complementares em saúde. Então, esse é um conceito muito importante porque a gente está falando de integração e de complemento, a gente não está falando de substituição. Até não muito tempo atrás, e até de vez em quando a gente escuta falar como práticas alternativas. Então, quando a gente utiliza o termo alternativo, passa a impressão de que ou um ou outro. Então, o objetivo é complementar os tratamentos que o paciente, porventura, já venha estar executando para poder ter uma melhora do quadro desse paciente.
Fabrício, você pode contar pra gente como que foi o seu contato, né? Como que você começou a trabalhar com essas abordagens e como que é o caminho profissional mesmo para quem quer trabalhar com isso? Isso. A minha experiência, né, eu fiz uma especialização em acupuntura. Essa especialização teve a duração de 2 anos. Por conta da especialização, ou dentro dessa especialização, a gente tem alguns módulos, e dentre eles o módulo de ventosoterapia. Mas a ventosoterapia em si, ela não tem uma necessidade de uma especialização, e sim um curso de curta duração, né? Inclusive aqui na UFV nós estaremos realizando agora em março o primeiro curso de formação do projeto, que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito, que terá duração de 1 dia, né? Então, assim, ao contrário da acupuntura, a ventosoterapia ela tem esse diferencial em relação ao tempo de experiência, né, que o profissional precisa ter. Me conta um pouquinho mais sobre essa questão do início da sua atividade com a ventosoterapia e da acupuntura. Na verdade, assim, qualquer profissional pode se especializar ou não? Existe um pré-requisito, alguma coisa assim, até mesmo para orientar assim, o público, né? Qual é o profissional que a gente deve procurar? Qual a área de formação? Ótimo, importante essa pergunta, Cris, porque é sempre importante ouvir os conselhos, né? Os conselhos específicos de cada área. Muito se divulga, às vezes, que a acupuntura é específica de um profissional ou de outro profissional, ou é uma prática especificamente da medicina. Então, hoje não existe essa regulamentação de que alguém ou alguma profissão da nossa parte aqui ocidental seja ou queira ser dono, vamos dizer assim, entre aspas, de uma medicina tradicional oriental, né, da chinesa. Então, respeitando o que cada conselho fala, né, o que cada conselho preconiza, o profissional ele deve estar atento às regulamentações do conselho e, a partir daí, buscar as informações. Mas não existe nenhuma restrição dos profissionais de saúde em estar buscando fazer a especialização em acupuntura. E, por outro lado, a ventosoterapia qualquer pessoa, não tem nenhuma restrição, por ser um curso de curta duração, qualquer pessoa pode estar se capacitando, e é necessário, ou pelo menos seria interessante que a pessoa tenha um mínimo do conhecimento, né, da anatomia, da fisiologia, para poder estar aplicando. E se for fazer uma aplicação conjunta com a acupuntura, utilizando a ventosoterapia em conjunto com a acupuntura nos pontos de acupuntura, aí necessariamente a pessoa precisa passar por uma especialização de acupuntura, porque num dos módulos dessa especialização, com certeza a ventosoterapia vai ser explicada e divulgada também. Entendi. A gente estava falando então sobre essa questão de ser uma prática de origem oriental. Você pode falar para a gente um pouco sobre como que essa abordagem no Ocidente mudou, como que é adequada à nossa realidade? Claro, eu acho que é importante dizer, principalmente para a nossa realidade, né? Tanto a acupuntura quanto a ventosoterapia, elas fazem parte hoje da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que já está instituída no SUS, né? Consolidada desde 2006. Então, essas duas práticas que a gente está conversando agora, juntamente com outras 27, se eu não estiver falando enganado aqui, são 29 práticas que hoje estão regulamentadas, elas têm uma política a ser seguida de como se realiza ou como se deve se preconizar a indicação, as contraindicações dessas práticas, né? O paciente é sempre o foco principal. Então, assim, a grande característica da medicina tradicional chinesa, no meu ponto de vista, é tratar o paciente como um todo. Então, assim, eu não trato o paciente com um diagnóstico específico de uma dor. Eu procuro investigar quais são, como é que está a rotina desse paciente, pegar o paciente englobando como todo, para poder entender quais são os desequilíbrios que esse paciente está submetido, que pode estar causando esse tipo de dor nesse paciente. Acho que a gente está falando muito aqui no tratamento da dor, né? Eu acho que foi o principal foco, mas a gente sabe que tem outras indicações. Antes da gente falar mais um pouquinho de que tipo de dor, né? Como é que é esse acompanhamento, só citar, assim, de repente, um pouquinho essas outras indicações dessas terapias integrativas. Isso. Nós temos hoje um mapa de evidências, né, das práticas integrativas complementares de saúde, que está disponibilizada no site da CABCIM, que é um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa. É importante porque lá tem um conjunto de todas as meta-análises
e que são realizadas, que foram realizadas, assim como o nível de confiança dessas práticas, para além da dor, né? Igual a Cris falou aqui, a gente está tocando no assunto da dor especificamente, mas lá você consegue ver inúmeras práticas, por exemplo, principalmente para aspectos emocionais, né? A ansiedade, depressão, quadros da menopausa, além das dores, né? De várias origens, inclusive dores oncológicas. Então, assim, com o objetivo mesmo, repito, de não estar substituindo nenhum tipo de tratamento, mas de estar complementando a oportunidade de melhoras desse paciente, seja no aspecto da dor física ou emocional que ele está vivenciando. Então, são essas as vertentes, né, da acupuntura, da ventosa-terapia e das demais práticas integrativas. E é legal nesse site porque lá a gente consegue ter uma noção de, se a gente for pegar para a ansiedade, como é, o que tem de nível de evidência hoje da acupuntura no aspecto da ansiedade? O que tem de nível de evidência da ventosa-terapia para a ansiedade? Então, assim, são evidências fortes, são estudos de confiança? Como é que são classificados esses estudos? Né? O tabagismo, né? Então, assim, cessar o tabagismo, como é que está divulgado hoje? Quais são as meta-análises que estão sendo realizadas no mundo inteiro? O que elas falam? Como é que é? Dá para a gente seguir por aqui? Qual que é o melhor utilizar? Seria a acupuntura? Seria a ventosa-terapia? Seria a aromaterapia? Né? Qualquer uma dessas 29 práticas que eu falei que estão complementadas, que estão contempladas dentro das práticas integrativas. Então, assim, para além da dor, né, vários aspectos de origem emocional, principalmente. Né? E é muito interessante disso que você traz para a gente, porque a gente tem essa noção da base de evidência, né, da base científica, de que todas as informações que a gente está trazendo aqui é tudo baseado em evidência, tem todo um estudo científico, teórico, né, por trás. Disso, né? É interessante citar isso porque tem uma frase que é do Carl Sagan, que eu gosto muito de utilizar, porque fala o seguinte, que a ausência da evidência não é evidência de ausência. Então, assim, muitas vezes o que acontece é que nós temos uma medicina oriental e nós temos que nos adaptar a uma metodologia ocidental. Então, eu queria classificar todos os pacientes que têm uma dor no joelho ou que têm uma ansiedade e depressão, e na medicina chinesa não é assim colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Então a gente avalia cada caso especificamente. Então, assim, é interessante a gente poder estar avaliando a condição clínica de cada paciente e como é que ele se encontra no momento. E então, assim, não dá para eu poder colocar um método de tratamento único de pontos de acupuntura. Eu vou selecionar, fazer uma receita de bolo. Vou colocar os pontos de acupuntura que aqui estão em todos esses pacientes, sendo que cada um apresenta uma característica específica, né? Então, é interessante você falar da evidência, porque nós temos hoje esse mapa de evidência, e nesse mapa de evidência não só as evidências, também as lacunas, né? Porque a gente tem que ver que, olha, aqui não teve efeito nenhum, e está tudo bem, vamos buscar outros métodos, né? Então, aqui não teve resultado nenhum, o paciente estava de uma forma, ele foi submetido a um tratamento com acupuntura, a resposta que esse paciente deu foi de que não houve melhora, ou de que houve piora naquele quadro que ele estava sentindo, e através do avanço desses estudos, a gente vai tentando caminhar e selecionar cada vez mais a parte da evidência científica, da pesquisa, que é importante para todos nós. Isso também demonstra a importância do que você falou para a gente de como que é a formação, né, da especialização na acupuntura, né? Porque aí vem a importância do pessoal sempre procurar alguém que tenha essa formação para ter essa base de evidência e não sair de lá com uma receita de bolo, né? Exatamente. Cada paciente que chega para a gente está avaliando, né, desde a sua chegada, o seu histórico, o formato da língua desse paciente, a pulsologia desse paciente. Então, assim, não tem como a gente colocar todo mundo, né, igual eu falei, no mesmo nível. Então, isso faz com que, para você, eu escolho determinados tipos de ponto, para a Cristiana, tem que selecionar outros, e para você, outro tipo, né? Então, e a metodologia nossa ocidental, ela coloca isso como uma espécie de um viés, porque a falta é considerada uma espécie de uma falta de padronização, mas, na verdade, é uma falta de padronização dentro dos aspectos ocidentais, né? Para a medicina oriental, isso está muito bem contemplado e muito bem aceito.
Eu acho até muito interessante, porque eu sinto também na nossa formação que a gente acaba tendo a tendência a ver o paciente agora também muito mais como uma pessoa e não como uma doença. Exato. Então, isso que você está falando, pra gente, assim, vale muito, porque realmente... É o tratamento individualizado, né? É o cuidado centrado na pessoa, né? Cada vez mais a gente seguindo esse caminho, né? Então, e aí a medicina oriental já nos fala isso há bastante tempo. E tem alguns aspectos assim que levam um pouco de, né, por conta de muitas vezes desconhecimento, né? Porque algumas traduções elas acabam talvez favorecendo alguns vieses de informação. Então, quando se fala de energia, né, então é uma palavra assim que a pessoa pode levar para um lado diferente, místico da coisa, e na verdade são desequilíbrios, isso, né? Ou excesso ou deficiência que faz com que aquele paciente manifeste algum sintoma ou algum sinal que ele está apresentando naquele momento. Fabrício, você também citou para a gente um projeto, né? Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto que tem aqui na UFV? Claro, nós temos o PEPIX, né, que é um projeto de práticas integrativas e complementares em saúde da UFV, coordenado pela professora Caroline, da enfermagem, né, futuramente vai estar nos ouvindo e nos assistindo também, aproveito para poder mandar um abraço para ela. E nesse projeto nós temos não só os atendimentos em ventosoterapia, na divisão de saúde, como da auriculoterapia, que ela coordena junto com os estudantes da enfermagem. Tem o breathwork, que é a respeito das técnicas de respiração, e aromaterapia e outras técnicas também. Então, esse projeto tem a página do Instagram, né, do PEPIX, quem quiser pode estar acessando, né, e sabendo um pouquinho mais dos cursos de formação, das atividades que são realizadas, as pesquisas que estão sendo feitas, né. Então, é sempre aberto para estudantes, para servidores da UFV, então fica o convite para poder conhecer a nossa página. Joia, Fabrício, obrigada. Então, assim, partindo para essa parte mais da dor, o que você me diz, assim, quais aqueles pacientes que mais se beneficiariam desse tratamento, que tipo de dor, né? Dores crônicas, dores agudas, explica um pouquinho para a gente. Os estudos hoje, eles mostram assim, uma melhora utilizando a acupuntura e a ventosoterapia, especificamente mais a acupuntura sistêmica, para casos de dores crônicas, né? Então, pacientes com quadros de dores crônicas, as gonalgias, as lombalgias, provocadas por artrite, artrose, os pacientes eles têm uma melhor resposta. Mas também tem muitos estudos mostrando, e principalmente a opinião do paciente, que chega com a crise de hérnia de disco e após uma sessão ele consegue estar com uma amplitude de movimento melhor, na escala analógica de dor, o nível de dor já diminuído. Então, assim, os resultados, os estudos mostram melhores efeitos para as dores crônicas, mas estudos novos vão surgindo com a parte de dor aguda, inclusive relacionados hoje, né, às técnicas de neuroimagem e de neuromodulação, voltados para esse aspecto, acompanhando mesmo os avanços tecnológicos da área. Então, assim, tipos de dores, geral, mas com os estudos mostrando melhores resultados por enquanto, né, para dores crônicas. A fibromialgia se encaixa? Fibromialgia é uma procura muito grande, né? Dores generalizadas. Os pacientes, além da parte da dor física, eles trazem consigo, né, uma parte de aspecto emocional. Então, a gente consegue investigar e fazer um compilado, que muitas vezes tratando essa parte emocional, a gente consegue ter um relaxamento e, consequentemente, um alívio de uma dor, por exemplo, que está sendo causado por um excesso de tensão. Né? Então, os pacientes fibromiálgicos, eles têm boas respostas e se beneficiam muito e procuram muito pela acupuntura. Você trouxe, né, pra gente que é mais a questão da dor crônica, mas você vê também que, tipo assim, vai ter um benefício a longo prazo ou sempre vai estar precisando de novas sessões, de um tratamento constante? É um tratamento curto, é um tratamento longo, né? Como é que é isso? Sempre depende muito do paciente, né? A gente sempre fala que o paciente ele é sempre avaliado no dia a dia que ele chega, né, ao
consultório ou a clínica, depende de onde o profissional está trabalhando. E para além, né, daquele momento que o paciente tem, como é uma técnica complementar, é muito interessante o paciente seguir também outras diretrizes, como relacionada ao aspecto da alimentação, como é que está o sono desse paciente. Então, como é que é o limiar, né, quando a gente fala de dor, como é que é o limiar de dor desse paciente, né? Tem alguma outra questão emocional que está contribuindo para essa dor? Então, assim, a avaliação é sempre sessão a sessão. E depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que consegue ter uma melhora já nas primeiras sessões, muitas vezes uma melhora na primeira sessão, mas eles mesmos falam, estou sem dor agora, mas eu quero continuar vindo aqui, porque aqui me faz bem. Eu vindo me dá uma sensação de que eu estou conseguindo manter a analgesia por mais tempo. Então, a gente sempre ouve cada caso, né? Embora não seja uma terapia ou não sejam terapias, né, que tenham como objetivo substituir medicamento, a gente sempre deixa e faz contato sempre com um profissional que já está tratando desse paciente, mas muitas vezes os pacientes conseguem diminuir a carga, por exemplo, de medicamentos ou em alguns casos até ficar sem a utilização deles, desde que, repito, com a comunicação do profissional que já está fazendo o atendimento com eles. Joia. Às vezes pode ser uma dúvida, assim, boba, mas é comum, da questão das marcas da ventosoterapia. O que são essas marcas? Por que elas acontecem? Se tem algum problema elas estarem lá? As marcas, elas são uma espécie de um merchan, né, vamos dizer assim, da ventosoterapia, porque quando alguém passa com a marca da ventosa nas costas, fala, opa, isso aí, o que está acontecendo, né? Então, assim, as marcas da ventosoterapia, primeiro que é feita uma sucção, que gera uma pressão negativa, isso acaba tendo um extravasamento ali de líquido dos capilares, e quanto maior a tensão, a diminuição da oxigenação tecidual naquela região, acaba ficando marcas mais fortes de coloração mais escura. Então, as marcas, elas geralmente elas vão sumir. Muitas vezes os pontos que não estão em tensão, ou não estão, a oxigenação está ok, o paciente, quando sai da sessão, elas já praticamente somem, né? E algumas que permanecem mais, muitas vezes pode estar relacionada a essa toxicidade do que a gente fala. Como recomendação que a gente preconiza para o paciente é mais a questão de evitar a exposição ao sol naquele local sem uma proteção, para não ter risco dessas marcas poderem durar um pouquinho mais do que durariam, né? Mas não tem nenhuma outra questão para além disso, não. Então, assim, muitas vezes os quadros de tensão maiores indicam aquelas regiões que ficam com a coloração mais forte e permanecem por mais tempo. É que você trouxe pra gente, né, que as marcas maiores de coloração mais escura vão ficar em porções que o tecido estava com uma pior oxigenação. Isso também serve para vocês como uma forma de avaliação da necessidade do paciente, de manejar o tratamento? Sim. O termo técnico que a gente utiliza mesmo são estagnações, né? Então, assim, na medicina chinesa a gente trabalha muito com o aspecto da estagnação. A estagnação fala a respeito daquela coloração que representa para a gente essa toxicidade, essa diminuição da oxigenação. E isso sim é um parâmetro para a gente poder estar avaliando no retorno do paciente. Então, a gente complementa, né, como por exemplo, se o paciente ele tem uma dorsalgia, né, junto com o alívio da dor, é interessante entender o que está causando aquela dor. E muitas das vezes aquela dor está sendo causada por uma má postura, né? Uma ergonomia ali que não está sendo respeitada no ambiente de trabalho e tudo mais. Então, é importante que o paciente ele policie aquilo que está causando essa dor para que ele não fique sempre sendo um tratamento paliativo, né? Vem ali, tira a dor, depois ele volta para a rotina de trabalho dele e ele continua com essa dor. Então, mas é sim um aspecto de avaliação. Ele não serve como necessariamente um diagnóstico. Por exemplo, a cor ficou roxa, ele quer dizer isso. Embora tenha alguns protocolos que tentam até mostrar algumas coisas nesse sentido, isso acaba sendo um pouco subjetivo. A gente consegue categorizar algumas manifestações, a gente fica um pouco mais preocupado e indica o paciente para procurar um atendimento um atendimento especializado da área, como formação de bolhas, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não é o comum de acontecer no cotidiano. Então, geralmente, aqueles quadros da coloração, elas indicam uma estagnação, e essa estagnação é que está causando a dor desse paciente. Joia. Fabrício, e me conta uma coisa, com relação ao acesso a essas técnicas, né? Isso é ofertado no Sistema Único de Saúde?
Como é que é a oferta disso, a disponibilidade desses serviços? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Uma ótima pergunta, Cris. Desde 2006, né, embora já aconteça antes, né, desde 2006 que foi consolidada as políticas nacionais de práticas integrativas de saúde no SUS. Então, o SUS hoje ele disponibiliza os atendimentos em todos os níveis de atenção. O maior número de atendimentos hoje ainda é na atenção primária, né, que os pacientes beneficiam. E o que acontece é que muitas vezes precisa ter um conhecimento dos gestores em saúde para poder estarem cobrando a oferta dessas oportunidades nas unidades básicas de saúde, por exemplo. Então, assim, o acesso, ele depende muito do conhecimento desses gestores, né? Então, assim, a divulgação, o conhecimento da população, muita gente ainda tem muita dúvida em relação de como é que funciona, se dói, se não dói, no caso da acupuntura sistêmica, por exemplo, né? Isso, às vezes, acaba fazendo com que a pessoa fique sempre um pouco receosa. Mas a divulgação de que essas políticas fazem parte, né, das práticas integrativas, das políticas nacionais do SUS, ela é importantíssima de ser divulgada. Então, deveria ser ofertado, Sim, né? em todos os níveis de atenção elas podem ser ofertadas, deveriam ser ofertadas. Acho que é um alerta aí para a população, até mesmo para cobrar nossos gestores, né? Eu acho que é importante, né, ficar esse aviso aí, né? Com certeza. De que a gente tem direito a isso, né? O que você pode falar, então, da questão de acesso, da questão também de evolução de técnica, sobre como pode ser o futuro da acupuntura, da venoterapia? Então, hoje, dentre inúmeros estudos que estão acontecendo, né, tanto, acho que até mencionei com a parte de neuromodulação, é sempre interessante você estar fazendo o estímulo e tentar visualizar instantaneamente o que aquele estímulo está provocando. Então, assim, as técnicas de neuroimagem, hoje, elas estão sendo muito utilizadas durante as sessões, né, principalmente da acupuntura, né, e tanto ela auricular como sistêmica. E a tendência é que com essas inovações possa alcançar ainda melhores avanços, melhores metodologias de estudo, para que a gente possa cada dia avançar nesse aspecto das práticas integrativas e complementares em saúde. Ótimo, então acho que a gente tem um futuro aí pela frente, né, associando a prática integrativa com a questão da imagem, da neuroimagem, né, mostrando realmente a melhora desses pacientes, né? Com certeza. Não só a melhora, como também as lacunas, né, igual expus, né, porque é importante a gente também verificar o que está tendo de melhora e o que não está tendo de melhora, para a gente poder ir traçando os caminhos e ajustando os melhores atalhos. Quando para não a gente poder... funciona, né, o que buscar, Exatamente, né, importantíssimo. O que buscar. Porque o objetivo é sempre a qualidade de vida do paciente, né, e tentar buscar alguma solução, né? Então, se aquilo não está legal, se aquela técnica não é a mais indicada, o que fazer, né? Eu acho que a gente sempre em busca disso. Eu acho que é isso. E o bem-estar do paciente, como você falou, né, Cris? Então, assim, a opinião do paciente, isso a gente verifica muito nos estudos, principalmente qualitativos, ele é muito importante para a gente. Sim. Embora a gente muitas vezes não consiga alcançar aquele aspecto metodológico bacana do estudo quantitativo, esse aspecto qualitativo para a gente tem uma importância muito grande, porque a gente está falando de bem-estar, de qualidade de vida, de melhora de dor emocional, de melhora na dor física. Então, ouvir o paciente é sempre muito importante. Fabrício, a gente queria muito te agradecer pela sua presença hoje, mas antes de encerrar, a gente está pedindo para todos os nossos convidados para você deixar a sua última mensagem. Tipo assim, se você precisasse dar um recado para o pessoal em casa, o que você poderia falar aí para a galera sobre esse assunto? Eu gostaria de, primeiro, novamente reforçar para que vocês possam estar conhecendo nossa página no Instagram do PEPIX, né, que é o Projeto de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde aqui da UFV, e dizer que nós oferecemos lá através do projeto tanto aspectos relacionados à melhora da dor, tratamento da dor, aspectos relacionados à parte da ansiedade, da depressão, enfim, aspectos que podem contribuir para a melhor qualidade de vida, tanto dos alunos quanto dos servidores, em alguns casos também aberto também à comunidade de forma geral. Então fica aqui o meu agradecimento pela participação, pelo convite, né, de participar com vocês, de poder esclarecer um pouquinho mais, de fazer com que esse podcast ele possa, né, realmente chegar a difundir o máximo de pessoas possível, porque muitas pessoas ainda não têm o conhecimento dos benefícios que elas podem alcançar com as práticas integrativas e complementares de saúde. Então fica aqui o meu pedido, junto com o meu agradecimento a vocês.
A gente também queria te agradecer muito por ter Imagina, aceitado eu nosso agradeço. convite. Acho que foi assim, muito elucidativo, muito gratificante. Obrigada. Disponha sempre que precisar. Joia. Muito obrigada, Fabrício, meu colega lá de Tamo departamento. junto lá, né, Cris? Tamo junto. Cris Gente, é é parceira. isso. Não deixem de acessar as nossas redes sociais, o YouTube, as plataformas de áudio e de vídeo. E não deixe também de sugerir temas, eu acho que isso é muito importante, a participação de vocês. Eu acho que ficamos por aqui, né? Nosso episódio. Obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada, Fabrício. Obrigado a vocês, gente. Mais Acho que uma é vez. isso. Até mais. Estou à disposição.